Meu nome é Vinícius Carvalho, sou membro da PIB e filho de Deus pela graça, contador de formação, e me deram a missão de falar sobre previdência, que é um assunto bem complexo, bem longo, só que assim, eu procurei fazer um trabalho que seja curto, entendível até pelo tempo também, que vai nos dar uma visão assim de como funciona e da importância. E tem algumas coisas que eu vou comentar aqui que vai ao encontro com a planilhinha que o Marquinho colocou, porque nós vamos ter que pensar com bastante seriedade nisso. Previdência, investimento e futuro, né? Então vai ao encontro com aquela planilha dele. Um dos itens da planilha lá, com certeza vai ter que ser isso aqui. Então vamos lá. Assim, eu separei o trabalho em 9 tópicos. São tópicos simples, vai ter comentários, né? O último, inclusive, é só um comentário. E vai dar uma visão assim bem legal do que a gente quer passar. O que é a Previdência? Primeiro vamos começar pelo conceito, né? A Previdência, em sua essência, é um seguro social e para fazer parte dela basta contribuir mensalmente. A Previdência, ela é contribuição. Você contribui, você participa. Você não contribui, não participa. É bem simples esse detalhe. Aqueles que contribuem mensalmente passam a gozar do status de segurados e recebem o respaldo financeiro do INSS quando não possuem mais condições de trabalhar. Em outras palavras, o principal objetivo da Previdência é impedir que as pessoas cheguem à velhice sem alguma renda. Então, assim, isso aqui é sério, isso aqui é importante, porque muitas pessoas, principalmente pastores de igrejas pequenas, missionários, eles não pensam, não se tocam da importância disso lá no final da vida de trabalho, né? E você precisa se preocupar com isso, porque vai chegar lá, como todos nós, e chega um momento que você vai ter dificuldade de caminhar, de andar, e até um outro detalhe importante, pra cá, é esse aqui. Além da aposentadoria, ainda tem os auxílios. Se você fica doente, se precisa ser encostado, por invalidez, ou por licença, por morte para a família. Então, além da aposentadoria que tem que pensar, tem que lembrar que pode acontecer alguma coisa, né? Então, essa é mais uma coisa muito séria, muito importante. A Previdência, ela foi de uma forma até o ano de 2019 e ela mudou todas as... Na verdade, assim, mudou uma coisa simples, porém que mudou tudo, né? Que significa que mudou absolutamente tudo. E o que é isso? As regras mudaram em 13/11 de 2019, com a reforma da Previdência, com foco em aumentar o tempo de contribuição e a idade dos segurados, bem como para diminuir a velocidade em que as despesas são geradas. Então eles mudaram, resumindo, eles mudaram as regras porque estava quebrando, ou melhor, estava quebrada. Então, para que o governo não tivesse que continuar aportando tanto, eles mudaram as regras e fizeram de uma outra forma.
Basicamente, essas regras são idade mínima. Passou a existir a idade mínima para você poder se aposentar. As regras... Os principais tipos de aposentadoria. Daí, os principais tipos de aposentadoria é aposentadoria por tempo de contribuição, que depois de 2019 entrou nas regras de transição, e aposentadoria por idade, que é a principal, é a que hoje está valendo, né? As pessoas, a gente vai comentar um pouquinho para frente, ainda podem se aposentar por tempo de contribuição. Por exemplo, vamos supor que um missionário ele trabalhou a vida inteira numa empresa e depois começou a contribuir como missionário. Ele ainda consegue se aposentar por tempo de contribuição, mas tem o chamado pedágio, tem o chamado regra de transição, para que o governo instituiu uma forma dele trabalhar mais, atingir uma idade e poder se aposentar. Então, assim, ainda existe, é um direito adquirido, mas a principal é por idade. E existe a regra de transição para quem já participava do INSS. Aposentadoria por tempo de contribuição. Considerada uma das aposentadorias mais comuns, a aposentadoria por tempo de contribuição, antes da reforma, não existia idade mínima de se aposentar. A contribuição para homens era 35 anos e para mulheres 30. Com a reforma de 2019, esse tipo de aposentadoria foi extinta da base do INSS. Por isso, mesmo que não cumpriu os requisitos, mesmo que a pessoa não cumpriu os requisitos mínimos, ainda tem o direito adquirido, que é algo que eu comentei. E entra no período de regras de transição. No portal do INSS, mais para frente a gente vai falar, no portal do INSS, ele já, a hora que nós colocamos os nossos dados, ele já demonstra os tipos de aposentadoria por regra de transição. E dá para ver em qual a gente se enquadra. Agora, também é utilizada, o 4, e daí, eu comentei da aposentadoria por idade, hoje é essa que está valendo. 60 anos para mulheres, 15 anos de contribuição. 65 anos para homens e 20 anos de contribuição. Essa é a principal hoje, o que está valendo. 62, desculpa. Cálculos para a média de aposentadoria. É outra coisa que mudou também. Agora, também é utilizada uma média aritmética de todos os salários de contribuição, ao contrário do que era antigamente. Antes, considerava 80% dos maiores salários e a aposentadoria teve muitas mudanças, o que incluiu a ausência do fator previdenciário. Antes, você tinha esses 80%, mas ninguém entendia o fator previdenciário. Ninguém entendia por que reduzia o valor da aposentadoria. Na verdade, era quase impossível entender. E hoje não existe mais isso. Hoje é 100% do período que você contribuiu. Na verdade, assim, se já tinha sido dada a entrada antes de 2019, do dia 3, eles adequam a antiga lei com a nova lei. Daí, você, por exemplo, se faltava 2 anos para você se aposentar, você tinha que trabalhar mais 1, né? E ainda atingir uma média de idade. Agora, como se passaram já mais de 2 anos da lei, é 100%. O pedágio é 100%. Tem uma regra para o pedágio. E isso vai funcionar até 2030. Assim, pela matemática que é feita, até 2030 ainda vai fazer essa análise. Depois de 2030 é só idade, né? Mas é isso. Antes de 13/11 é de uma forma. Depois de 13/11 é outra. Tá? Planejamento tributário. Isso aqui vai um pouco ao encontro do que o Marquinho falou. O planejamento
previdenciário, tributário, né? Eu sou contador para tributário. O planejamento previdenciário é uma forma de organizar e preparar toda a sua aposentadoria, antes de dar entrada no pedido do benefício. O planejamento permite que o trabalhador se prepare para o futuro, contribuindo para receber a aposentadoria que ele planejou. Então, assim, quando você está contribuindo, depois a gente vai comentar na frente como funciona para pastores e líderes, praticamente é você que decide o quanto você vai contribuir ao INSS, você que define, entre um salário mínimo e o teto do INSS. E por que vai ao encontro com o que o Marquinhos falou? Esse valor ele vai entrar lá na planilha, porque você vai pagar mensalmente, é uma contribuição mensal. Então tem que ser planejado também. E esse planejamento previdenciário, onde normalmente você tem que ter um profissional para auxiliar, mesmo que tenha a facilidade de entrar no portal, de simular, é bom que um profissional acompanhe. Esse planejamento, ele vai definir o teu futuro, em termos financeiros, né? O valor que você estima receber, o quanto você vai contribuir hoje para receber lá na frente. Daí aqui, chegamos à aposentadoria para pastores e líderes. Você falou que agora é 100%. Da contribuição, a média. Então vale a pena, no final, se quiser aumentar o valor, que daí vai somar. Então, quando a gente fala que tem que ser feita uma análise técnica por um profissional, é que essa conta tem que ser feita. Porque vamos supor que você contribuiu com... vai entrar na média. Pode ser, tem que ser feita a análise, porque pode ser que vai mudar R$100 na sua aposentadoria e você vai pagar 1.000 a mais de imposto. Então, é uma conta que tem que ser feita. Sempre tem que ser feita. E tem que ser por profissional capacitado. Aposentadoria para pastores e líderes. O trabalho desempenhado por pastores e outros líderes está previsto na legislação previdenciária, onde são enquadrados como contribuintes individuais. É aqui que nós vamos, que diz que é nós que definimos quanto vamos contribuir, passando a ter direito à aposentadoria. Portanto, segurados obrigatórios da Previdência Social. Tendo em vista que o contribuinte individual é responsável por sua própria contribuição e deve optar por recolher as contribuições previdenciárias sobre 20% da remuneração ou 11% do salário mínimo, podendo se aposentar apenas por idade nessa modalidade de 11%. Se você recolher 11% do salário mínimo, é algo que para o contribuinte individual é liberado. Se você recolher 11% sobre o salário mínimo, você só se aposenta por idade e só vai ter um salário mínimo de aposentadoria, independentemente das médias que você teve no passado. Então, eu sempre vou indicar recolher 20%. É mais caro, mas se você tem uma história de trabalho fora do ministério, compensa recolher um valor melhor para não atrapalhar suas médias e não ficar apenas no salário mínimo. Vai ter uma tabelinha aqui que vai mostrar esses valores. Isso aqui é importante, caso o pastor ou líder tenha deixado de contribuir ao INSS, é possível o recolhimento em atraso. Contudo, é necessário observar a necessidade de produzir provas para que seja aceito um eventual pedido. Então, se você não contribuiu, só que já estava no ministério, você pode contribuir com esse tempo que não contribuiu. Porém, tem que provar. Daí tem várias formas de provar. Nomeação, batizados, histórico de batizado, de casamento, atas de reunião da igreja,
tudo que envolve o trabalho missionário, você consegue montar a documentação, organizar, fazer o planejamento e pleitear o seu tempo e recolher o tempo que não esteve recolhendo. Por exemplo, recolher em atraso? Daí tem multa, juros. Então, esse é um outro cálculo que tem que fazer. Porque, às vezes, você vai pagar tantas multas de 10 anos atrás que compensa aumentar a base e recolher daqui para frente. Especialista. Algo que eu não falei é que eu não sou especialista. Eu mexo mais com parte tributária, né? E daí... Nesse caso, vai contar para a média por tempo de serviço e vai poder entrar nas regras de transição, né? Então, é uma decisão que tem que ser tomada. E eu coloquei um exemplo ali de, por exemplo, um valor de R$5.000. Vamos supor que recebe 5.000 da igreja. Você tem que, se você optar e quiser, pode recolher mensalmente 20%, vai estar contribuindo com o INSS, vai participar do seguro, né, social e vai contar para as suas médias. Isso aqui eu só comentei, porque também é uma informação que vai ao encontro com o que o Marquinho falou. Além da previdência do INSS, você pode ter alguns investimentos que vão garantir uma vida melhor lá na aposentadoria, quando precisar, que é a previdência. A previdência privada, ela pode ser feita em bancos, onde tem planos de taxa de administração até caras, então tem que fazer essa análise também. Pode procurar sociedades de investimento, só que essas sociedades têm que ser empresas sólidas no mercado, normalmente tem taxa de administração melhor, tem condições melhores, mas tem que observar se é uma empresa sólida no mercado. E para investimentos mais conservadores, que muitas pessoas fazem, e que eu indico tentar fazer, imóveis, e ali está fundo, mas é título do Tesouro Nacional. E essas são mais sólidas, garantidas, e no caso do título do Tesouro, ele tem um rendimento bom que vai te garantir um futuro, né? Ele vai complementar a sua renda, mas vai ter que fazer parte da planilha financeira. Título do Tesouro é investimento em ações, né? Ação do governo, só que o governo, ele honra a ação. Daí você pode comprar, por exemplo, para 2030, você compra uma ação para 2030 com um ganho anual bom e para resgate em 2030. Então, você vai pagando mensalmente e vai resgatar lá em 2030. É ação. É ação, só que é do governo, né? E daí é garantido. Pelo menos... Tem um portal, eu não coloquei aqui, mas tem um portal do Tesouro Nacional. E qual seria o poder de interferência, já que você está emprestando dinheiro ao governo, o poder de interferência do governo que ele supostamente poderia ter com esse dinheiro que você está... Mas, na verdade, esse título aqui, como ele é regido em bolsa, ele tem uma garantia total. E é um dos melhores, né? Esse no CNIS. Aqui está o inss.gov.br, meu INSS, né? Esse aí é só o endereço lá na internet. E aqui aí é o portal. E muito obrigado, Deus abençoe. E eu, sim, estou aberto para ouvir
dúvidas. Se eu puder responder. Se nós optássemos pela taxa de renda fixa, o título do Tesouro Nacional, e digamos que o titular ele falece, como que ficaria Então, a ele, na verdade, ele vai para os herdeiros da mesma forma que vai qualquer aplicação financeira, né? Tem que fazer inventário para receber o dinheiro. Assim, eu não coloquei ali, mas tem uma outra informação importante, seguro de vida, né? Como é equiparado ao contribuinte individual, entre aspas, autônomo, o missionário, o líder, é muito importante ter um seguro de vida, mesmo que seja um valor mais baixo, é uma ajuda para a família. Num caso desse, ela vai ter o dinheiro para poder fazer o inventário, entendeu? Então é algo importante. Isso eu pratico na minha vida, né? Quando nasceu a minha filha, no primeiro dia, eu fui e fiz o seguro. E eu tenho até hoje, ela tem 21 anos. Daí seguro de vida você tem que ter, né? Porque a família precisa de algum tipo de auxílio. Se tiver um CNPJ é bem mais barato. Seguro de vida. Ah, tá. Mas assim, isso, no caso, como a gente está tratando de líderes, né? E pastores, o CNPJ, a pejotificação não se aplica a essa classe. Tá. Vinícius. Você falou que a possibilidade, por exemplo, a pessoa ganha R$5.000, você contribuir 20%, R$1.000. Se a pessoa precisa de um auxílio doença, vai receber o salário mínimo ou sobre o valor que ela contribui? O auxílio doença, assim. Então, o auxílio doença, ele vai ser de acordo com a contribuição da pessoa. Assim, eu sinceramente, eu não entendo do cálculo, mas eu entendo que vai ser com base no que ela contribui, né? Não pode ser, tipo assim, um salário mínimo vai ser para quem contribui sobre um salário mínimo. Se você contribui sobre 2.000, 3.000, vai ser a média do teu salário. E se é 5, vai ser a média do seu salário. Isso é o que eu entendo, né? Eu não tenho como te dar certeza nesse minuto, mas é assim. Um auxílio doença. Aham. A pessoa teve um acidente lá e... Vai ser porque assim, a partir do momento que você está recolhendo mensalmente, você está dizendo ao governo que aquele é o seu salário. Então, o fato de ser 5.000 vai dizer aquele é o seu salário que você precisa para viver. Um auxílio doença tem que ser o salário que você precisa para viver. Isso é o que eu entendo, eu acho. Uma igreja, pelo seu CNPJ, ela não pode fazer um seguro de vida para os pastores? Então, isso aí, até o Scarpim não está aqui, né? Ele até poderia nos ajudar. Mas assim, pelo que eu entendo, ela pode. Só que esse valor do seguro de vida que fez para o pastor é auxílio ao pastor. Também entra como auxílio ao pastor, que daí é base para imposto de renda do pastor, entendeu? Não é para o INSS, porque o INSS trata de uma forma diferente. Agora, para imposto de renda, sim. Por quê? Porque qualquer tipo de auxílio ao pastor tipo contribuição a ele, né? Mesmo que seja um seguro de vida. Você está contribuindo para ele está deixando de pagar. Você dá R$200 para ele paga o seguro, né? Seria mais ou menos isso. O pastor faz, a igreja paga. É que acima de 2 vidas, né? Mas é contribuição normal, igual a contribuição mensal. Esse seguro de vida ele tem um auxílio doença aí altíssimo, né? Sim, sim. Gente, né? Sim. R$1.000, R$200 Não, a igreja pode fazer, ela pode fazer. O único detalhe é que esse valor é uma contribuição do pastor, não da igreja. A igreja só está repassando. É diferente quando uma empresa faz para os seus funcionários. Quando ela faz para os seus funcionários, ela é uma despesa e para o funcionário não entra como rendimento. No caso do pastor, eu entendo que entra como rendimento. Mas os valores são baixos, né? Então, Sim. seria uma baita contribuição da igreja para os pastores. Sim. E Não é. um risco
É. Não, isso é bom mesmo. A igreja fazer isso é bom. Falar em igreja, assim, nos estudos que eu fiz, eu não sei se tem algum responsável por igrejas aqui, tem que cuidar muito bem do CNPJ, tem que ter profissionais capacitados cuidando da empresa. Tem uma série de obrigações acessórias que devem ser feitas constantemente. Que eu já vi caso de igreja que o pastor não entende e nem sei o que eu fiz que não. Depois vai para a dívida típica. É isso mesmo. Isso é... Mais alguma questão, irmãos? Não foi comentado aí, mas existem outros exemplos de investimento de renda fixa, como o CDI. Sim, sim. Poderia passar alguma ideia que o senhor queria com isso aqui? Na verdade, por que eu falei investimento? Eu citei, na verdade, Porque esse tipo de investimento que eu coloquei aqui, o objetivo dele é para auxiliar numa eventual aposentadoria, né? Por exemplo, o título do Tesouro Nacional, ele vai auxiliar numa eventual aposentadoria, desde que você defina a data lá na frente. A previdência privada, você contribui mensalmente, igualzinho à previdência oficial, e define quando você vai resgatar. Daí, por exemplo, se é com 62 anos, você pode definir que você vai receber no longo prazo. Sei lá, 65 anos, daí eu vou definir que é mais 20 anos eu quero receber mensal. Você pode fazer uma previdência dessa forma, receber mensalmente. E o CDI, as aplicações de renda fixa e rendas variáveis, elas funcionam de uma forma diferente. Daí é dinheiro, é investimento, né? Às vezes tá com um bom investimento, tá com boas taxas, às vezes não. Pode ser que o CDI esteja bem, pode ser que outros tipos de título que estejam bem, daí é uma variação mensal, né? Daí não é muito o que eu comentei. Eu comentei mais de ideia para aposentadoria. Sim. Mas o CDI, tem uns que o risco é quase zero, né? Até dá para você colocar o prazo também, né? O CDI. Sim. Para resgate, né? Dá mesmo. O que acontece é que o título do Tesouro, normalmente, ele tem um rendimento melhor. É isso, irmãos? Amém.